Como é bom estar aqui na casa do Senhor, como é bom poder adorar o nosso Deus, que é poderoso e grandioso, recebermos dEle aquilo que o Senhor preparou para nós. Hoje nós vamos ministrar a palavra do Senhor sobre o tema legados que marcam gerações. Legados que marcam gerações. Você está aí? Espera você se acomodar aí um pouco. Eu creio muito que o Senhor vai nos marcar nessa noite de uma forma tremenda. Eu creio que o Senhor fará coisas grandiosas nessa noite. E Ele já começou a partir de mim, amém? Hoje nós vamos ler algumas passagens bíblicas. 1 Samuel 22, de 1 a 5. Depois 2 Reis 2, de 9 a 14. Depois nós vamos ler também Marcos 10, 41 a 45. E depois nós vamos ler 2 Timóteo 4, de 3 a 7. Amém? 1 Samuel 22, de 1 a 5. Se você já achou, diga glória a Deus, eu vou te esperar um pouquinho. Se você já puder deixar 2 Reis 2, de 9 a 14, já engatilhado também. Diz assim a palavra do Senhor em 1 Samuel 22, do versículo de 1 a 5. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Vamos ler até o 2 só. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes. Ele se tornou líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. 2 Reis 2, de 9 a 14. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Versículo 10. Disse Elias: seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu, do contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, que os separou. Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Depois pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Marcos 10, 41, 45. Marcos 10, 41 a 45. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam,
e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. 2 Timóteo 4, 3 a 7. Segunda Timóteo 4, de 3 a 7. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Feche os teus olhos por alguns instantes, vamos orar. Pai santo e amado, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Nós precisamos do Senhor em todo o tempo e também nesse momento. Que o teu Espírito Santo traga o discernimento do Senhor sobre nós. Venha nos marcar nessa noite. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer, Espírito Santo. Vem sobre essa igreja. Vem sobre a vida daqueles que estão nos acompanhando através dessa live. Marca, Senhor, a nossa história. Marca a nossa vida. Que hoje seja um antes e um depois. Que essa noite saiamos daqui completamente transformados. Cheios do Senhor. Cheios das convicções que o Senhor quer derramar sobre a igreja nessa noite. Nessa hora nós repreendemos toda distração, toda atrapalhação das trevas, todo roubo, toda ministração contrária à palavra do Senhor, nós repreendemos nesse lugar, bem como na vida daqueles que nos acompanham através dessa live. Nós repreendemos em nome de Jesus toda a retaliação do inimigo ao sairmos daqui, na vida daqueles que irão assistir essa ministração depois. Desde já nós repreendemos toda ação maligna contra a vida daqueles que vão assistir essa ministração. Assim oramos em o nome de Jesus. A igreja do Senhor diz amém e amém. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, que nos permitiu estarmos aqui juntos como igreja, como corpo de Cristo. Amém. Hoje nós vamos falar sobre o tema que eu já disse e repito: legados que marcam gerações. Legados que marcam gerações. E eu quero discorrer acerca desse tema, trazendo como exemplo a vida de 4 homens que em suas épocas deixaram legados importantes e impactantes, e que continuaram ecoando em gerações posteriores até os dias de hoje. Homens que suas atitudes, seus gestos, suas palavras continuam ecoando, continuam falando fortemente ao coração da igreja. Homens que são exemplos para nós de fé, de coragem, devoção, amor e serviço ao Senhor. Eu sei que esse tema é um tema muito abrangente. Eu poderia citar muitos outros homens, muitas outras situações, passagens. Eu poderia aqui falar sobre muitas outras legados que foram deixados pelo Senhor através da vida de homens. Contudo, eu separei apenas esses 4 grandes homens, ou melhor, 3 grandes homens, e o próprio Deus, que se fez carne na terra e habitou entre nós, deixando o maior
de todos os legados em amor. Jesus. Mas eu quero falar agora sobre o primeiro homem, que é Davi. O grande rei Davi. Nós sabemos que o reinado de Davi teve origem, nós vemos aí nesse texto, no meio de homens desacreditados, homens descontentes, endividados, pessoas que estavam vivendo muitas dificuldades e se juntaram a Davi. Davi havia fugido do rei Saul, que o perseguia. Para quê? Matá-lo. E ao invés de enfrentar Saul, que era o seu rei, Davi reconhecia Saul como rei. O que é que ele faz? Ele resolve fugir da presença do rei Saul. Então ele vai para longe, e o texto vai dizer para nós que ele vai para onde? Para a caverna de Adulão. E ao saber disso, a família de Davi o que é que faz? Porque se Davi estava correndo risco de vida, a família de Davi também corria risco de vida. O que é que eles fizeram? Foram até Davi, foram se encontrar com Davi. E todos aqueles que tinham ligação com Davi, também corriam risco de vida, era ameaça ao trono do rei. E assim, seus familiares e outros fugitivos como ele, se juntaram em condições desfavoráveis e precárias. Desses homens, dessas pessoas, um pequeno exército surgiu. E essas pessoas, aos olhos do rei Saul, todos eram rebeldes e traidores. Mas no entanto, se juntou ali. E o texto vai dizer que Davi se tornou líder de uns 400 homens. Ou melhor, o seu exército começou a se formar com cerca de 400 homens. E Davi começou a ensiná-los, Davi começou a treiná-los, Davi começou a marcar aqueles homens com o seu legado. O povo cresceu, e de lá, Davi foi para Mispá, e lá pediu ao rei Moabe que recebesse a sua família, enquanto ele fazia o quê? O que é que diz aí a passagem? Até saber o que Deus faria com ele. Olha a dependência de Davi, a dependência que ele tinha de Deus. Davi consultava ao Senhor em todas as coisas, e assim aconteceu, até quando o profeta Gade foi ao seu encontro dizendo, 1 Samuel 22:5, não fique na fortaleza, vá para Judá. Então Davi foi para a floresta de Herete. Deus forja em Davi um guerreiro. E Davi estava disposto a fazer exatamente tudo aquilo que Deus quisesse que ele fizesse. Então nós vemos o profeta dizendo para Davi, para ele sair da fortaleza e ir até Judá. O Senhor estava levando Davi para um confronto. E eu preciso lembrar aos irmãos, que antes Davi pastoreava um rebanho, o rebanho de seu pai. Aonde Davi foi chegar? Davi até então lutava contra animais que ameaçavam o rebanho, que ameaçavam atacar as ovelhas do seu pai. A vida de Davi era essa, todos os dias. De repente, de pastor de ovelhas, agora Davi era fugitivo, tido como rebelde. Davi não fez mal nenhum a Israel, nem tampouco a Saul, rei. Quando Saul esteve perturbado com espíritos malignos, quem foi socorrer Saul? Davi, que tocava sua harpa e expulsava os espíritos, o quê? Imundos, espíritos malignos.
A Bíblia diz isso. Foi Davi quem lutou e venceu o gigante chamado Golias, que ameaçava e atormentando Israel por 40 dias. Davi foi um homem que só fazia bem ao seu povo, que queria o bem do povo. Davi foi um escolhido de Deus para marcar gerações e reinados. Quando Davi teve a oportunidade de usar a força contra Saul, quando Saul estava em situação vulnerável, o que é que ele fez? Recusou-se, porque ele jamais tocaria no ungido de Deus. Deus forjou Davi como um exemplo de guerreiro, através do seu coração, não através da sua força, mas através do coração de Davi. Adorador e temente ao Senhor, esse era Davi. De homens fugidos e falidos, surge o maior rei e o maior exército que já existiu na história de Israel. Foram desses homens, desses rebeldes. Nunca houve em Israel um homem, um rei tão aclamado como Davi. Nunca houve, irmãos. E eu estou resumindo aqui um pouco, pegando um pouco da história de Davi para a gente sintetizar e pensar um pouquinho sobre isso, porque tem a ver com legado. Davi foi esse homem que ele era muito querido por todos. Davi marcou a geração de Israel e ainda marca, tendo como principal marca em sua bandeira o quê? A estrela de Davi. Seu legado, adorador e guerreiro, o homem segundo o coração de Deus. Da sua descendência viria nada mais, nada menos do que o grande Rei da glória, o nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que Deus pode fazer através de legado. Segundo homem que nós vamos falar, Elias. O nome Elias significa meu Deus é Jeová. E o seu nome reflete o seu caráter, um homem completamente dedicado ao Senhor. Elias era esse. Devido a esse comprometimento, a esse compromisso que Elias tinha com Deus, Deus pôde usá-lo poderosamente. E às vezes nós, mortais, meros mortais, queremos tanto que Deus nos use, mas muitas vezes nós não temos o compromisso que deveríamos ter com o Senhor. E Deus pôde usar Elias poderosamente devido a esse compromisso que ele tinha com as coisas de Deus. Sua história marcou reinados e gerações. Vemos 3 importantes aspectos no ministério do profeta Elias. Só resumindo, pincelando, não dá para falar tudo. Milagres, mensagem e o próprio homem. Seu ministério foi recheado de momentos excitantes e impactantes que marcaram gerações, dentre os quais destaco alguns. O filho da viúva, que ele ressuscitou. O fogo que fez cair do céu. E o momento do seu arrebatamento. Tiveram muitos outros, mas eu estou destacando apenas esses 3. Elias foi um dos pouquíssimos homens, mas eu digo pouquíssimos, raros,
que não experimentaram a dor da morte. Se eu tivesse que falar sobre Elias aqui, eu ia ficar horas e horas e horas. Não é esse o objetivo. A sua mensagem era levar as pessoas de volta a Deus. A mensagem de Elias era essa, de apontar o Senhor, de conduzir as pessoas para Deus. E os milagres que Deus realizava através de Elias eram como sinais, que através dele o Senhor fazia milagres, como sinais que serviam de testemunho, e que desafiavam aos outros para decidirem sobre tudo que deveriam pensar e viverem pela fé num Deus vivo e poderoso. Esse era Elias. Quando ele esteve no momento de ser levado, aparece em cena dentre outros alunos do ministério profético, que se destaca por sua perseverança, submissão e respeito, que com ousadia faz um pedido a Elias: herdar a unção profética. Algumas versões diz dobrada. Na versão que eu estou lendo diz unção profética. E assim acontece exatamente como Eliseu pediu a Elias. Será que Elias era pouca coisa? Mas ele se via como pouca coisa. O legado profético de Elias é transferido para Eliseu. E nós vemos um Eliseu preparado para isso. 3 vezes Elias dizia para Eliseu: eu vou precisar ir ali em Horebe, eu vou precisar ir em tal lugar. E Eliseu dizia o quê? Eu juro pelo Senhor e por você que de maneira nenhuma eu largarei do seu pé. Eliseu estava colado. Eliseu não largava, não deixava de andar junto. Eu quero mostrar para os irmãos hoje como Deus trabalha transferindo legados. É isso que eu quero trazer, tá? Como isso faz parte do cronograma de Deus. Ele vai transferindo legados de uns para os outros, de uma geração para outra geração, e assim vai, e assim vai. Seu legado, unção profética. Terceiro homem que também era Deus, Jesus Cristo, o nosso Senhor. João capítulo 1, versículo 14 diz: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. A palavra se tornou carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Olha que coisa. Jesus deixa o maior legado de todos. Qual era? João capítulo 1, versículo 12. João 1,12 diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Meu Deus. Filhos de Deus. Sabe, irmãos, se não fosse Jesus, nós não teríamos essa continuidade. Nós não herdaríamos esse legado, essa herança. Não herdaríamos.
jamais teríamos condições de sermos filhos de Deus. E Jesus fez isso possível, através do seu legado, do seu ministério, do seu chamado, aquilo que ele recebeu de Deus, porque como filho legítimo e herdeiro, só ele poderia também nos fazer filhos legítimos e co-herdeiros da eterna graça de Deus. Ninguém pode dar aquilo que não tem. E esse Deus, e esse homem, ele vem a essa terra e vive uma vida simples, humilde, ensinando a palavra, lançando-a como semente nos corações, que se tornam árvores frutíferas, que frutificam na vida de outros e outros e outros e outros. Nós temos esse legado em Jesus, amém? Sermos frutíferos, sermos filhos frutíferos. Jesus nos traz muitos outros legados, e tudo o que ele fazia se convergia em amor. Amai a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, de todo o seu coração. Jesus só falava em amor. A finalidade de tudo que Jesus veio fazer nessa terra, tudo que ele ensinava era em amor, em amor. E depois ele diz, ao ser indagado quais seriam os principais mandamentos, ele diz isso, e depois ele diz: semelhantemente amai ao seu próximo como a ti mesmo. Jesus transmite o legado do amor que sobrepõe ao juízo, que é misericordioso sempre, que está disposto a servir aos outros por amor e nunca se colocar numa posição superior a ninguém. Jesus deixou esse legado, dando como exemplo a sua própria vida. O descendente de Davi era um adorador, que apacentava ovelhas, que depois se tornou guerreiro amador. Quando foi enfrentar Golias era amador. Depois fugitivo, que depois estabeleceu o seu primeiro exército de homens desacreditados, desanimados, falidos, fugitivos, de todos tido como rebeldes. Jesus vem dessa linhagem aí, de Davi. Todos estavam esperando um rei maior do que Davi. Todos estavam esperando um rei poderoso. Só que Jesus vem como pastor de ovelhas, assim como Davi. Jesus vem como Cordeiro de Deus, completamente manso, humilde, inofensivo, trazendo como principal legado nos tornar filhos do Deus Altíssimo com o amor e não com guerra. Nós seríamos reconhecidos pelo amor de Cristo em nós e também pelo serviço. Jesus nos deu esse exemplo. Jesus não vem como rei e sim como servo. Jesus não veio para ser servido e sim para servir. Só que o povo estava esperando um Deus rei poderoso, de guerra. Por isso, aqueles que eram seus não o reconheceram como Messias, como Filho do Deus Altíssimo.
Servir é um dos legados que Jesus faz questão de deixar para nós. E nesse texto de Marcos 10, do versículo 35 ao 45, nós vemos isso. Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Quem eram Tiago e João? Discípulos de Jesus. Aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. Preste bem atenção. O que vocês querem que eu faça? Perguntou ele. Eles responderam: permita que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem beber o cálice que eu estou bebendo, ou ser batizados com um batismo com que estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: vocês beberão o cálice que eu estou bebendo, e serão batizados com o batismo que estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes nas nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas? Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esse texto nos mostra claramente como estavam o coração dos discípulos, qual inclinação que estava motivando os discípulos. Aquele pedido revela isso, por isso que Jesus responde da forma como respondeu. E o que é que eles desejavam? Poder, uma posição de destaque diante dos outros, uma à direita, outra à esquerda, um sentimento que poderia trazer tropeço aos discípulos, que logo foi exortado por Jesus. Mas eu preciso ressaltar essa sensação que tende a se manifestar no coração do homem e que diverge totalmente do legado deixado por Jesus. Não será assim com vocês. Jesus não apenas ensina com palavras, Ele também ensina com muitos exemplos. Dentre um deles, lava os pés dos seus discípulos, exaltando a quem serve, acima dos que são servidos, dando exemplo do que Ele deseja que os seus discípulos façam. Copiem, imitem, tenham como exemplo. O maior no reino de Deus é aquele que serve. Esse legado de Jesus é um tanto conflitante com a nossa natureza humana,
que insiste muitas vezes em apontar a vida de conforto, de sossego, de sombra, de água fresca, de rede, quando que Jesus nunca disse que seria fácil. Eu não lembro, nunca Jesus ter dito alguma direção para mim, eu não lembro que seria fácil alguma coisa, não lembro. Acho que nunca teve. Mas Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele disse que nós deveríamos levar adiante o legado que recebemos em amor a todos, de ser luz em meio às trevas, de ser sal que dá sabor onde está amargo, onde precisa de tempero. Jesus nos deixa um legado que Ele recebeu do Pai, de sermos cristãos, ou seja, pequenos cristos na face da terra, de sermos representantes do reino dos céus, levar vida onde há morte, de sermos levados à morte todos os dias por amor a Cristo, por amor às almas, de renunciar às nossas vontades, dos nossos desejos, para herdar, para viver o legado, para viver plenamente, intensamente o poder de Deus sobre nós. Eu quero te fazer uma pergunta aqui, mas não precisa responder. Fique para você mesmo essa resposta. Quem você está evangelizando hoje? Quem você está falando da palavra do Senhor? Essa palavra que te alcançou, você está falando para quem? Pastor, mas eu não sei nem falar, não conheço direito a palavra de Deus. Fale do que Deus fez na sua vida, do que Deus está fazendo na sua vida. Seja um testemunho desse amor de Deus. Seja como uma Bíblia para outras pessoas, uma Bíblia viva, testemunhando Jesus para outros. Precisamos repassar esse legado de Jesus. Jesus morreu por isso. Para que hoje fôssemos transmissores desse legado para outras pessoas. O que você está fazendo com esse legado? Estávamos ontem aqui, no mais um dos jovens, estudando sobre o batismo com o Espírito Santo, as evidências de uma pessoa que recebeu o Espírito Santo de Deus. Estávamos falando aqui que recebemos de Jesus o Espírito Santo como um legado, como algo, um fortalecimento de Deus para marcar outras pessoas, não marcar as nossas vidas apenas, para serviço no corpo. Para alcançar pessoas que estão padecendo em hospitais, escolas, faculdades, trabalhos, famílias, nas praças, nas ruas e etc, e etc. Esse legado não é apenas para você, e sim para outros através de você. Para servir na igreja, para servir no ministério. Último homem. Eu deixei por último de propósito, por esse ser um
dos homens que herdaram o legado de dar continuidade ao ministério de Jesus na terra, de ser igreja de Cristo, o apóstolo Paulo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de 3 a 7, diz: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Todas essas pessoas que eu citei aqui tinham algo em comum. Todos foram perseguidos. Todos tinham suas convicções que ninguém mudava. Todos eram tementes a Deus e viviam pelo Senhor e para o Senhor. Paulo viveu em uma época da igreja primitiva, onde sofreu uma perseguição enorme. Nós vimos aqui alguns vídeos, algumas imagens. Ele possuía marcas contundentes de Cristo, ao ponto de amar aos que estavam perseguindo a igreja. Ele entendia muito bem que o amor marcava muito mais o coração do homem do que quaisquer palavra de persuasão ou de verdade que seja. O amor triunfa sobre o juízo. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Ele sabia que para marcar uma geração era preciso sofrer. Para marcar uma geração era preciso amar a geração, amar aqueles que estavam perseguindo ele. Sofrer perseguição fazia parte do jogo. O apóstolo Paulo sabia disso. Porque o legado recebido por seu mestre, a dor, o sofrimento faziam parte também do seu chamado, assim como fazia parte do seu mestre, do chamado do seu mestre. O legado é o mesmo. Paulo foi um dos mártires da igreja primitiva e da Bíblia que mais marcaram sua geração. E até hoje suas palavras ecoam sobre a face da terra, no meio dos crentes e no meio dos descrentes. Muitas citações são ouvidas em várias esferas da nossa sociedade, do apóstolo Paulo. Quando era dada a oportunidade a ele para se defender, o que ele fazia? O que ele falava? Falava de Cristo. Não era assim? Ele falava de Jesus. Paulo é um exemplo para a nossa geração hoje. É um exemplo para a igreja de hoje. Estamos vivendo um tempo de multiplicação exponencial da iniquidade, como nunca antes, e a sensação que temos é que será daqui para pior. E a pergunta que não quer calar dentro de mim, que trago nessa noite é: o que estamos fazendo com os legados que recebemos do Senhor? O que estamos fazendo? Talvez estejamos aqui na igreja, mas com a nossa mente pensando em outras coisas. Ou preocupado com outras coisas.
ou colocando outras prioridades, e nos acostumamos até com isso, de viver uma vida que Jesus vai nos ajudar a gente viver. Não, não é Jesus que vai ajudar a você viver, é você que vai viver a vida de Jesus na terra. É isso que Jesus quer. Essa é a nossa prioridade, essa deve ser a nossa prioridade. E a igreja tem sido marcada por um evangelho da super, mega, hiper graça. Um evangelho que só visa você olhar e valorizar a si mesmo. Como estamos marcando a nossa geração hoje? Porque isso é responsabilidade da igreja de hoje. Nós precisamos marcar essa geração, porque vai vir uma outra depois. E a responsabilidade da próxima geração é nossa. Eu estava lendo ou foi ouvindo um noticiário esses dias, e onde se falava de uma das estratégias malignas, que era atingir as próximas gerações. Sabe, irmãos, é muito perceptível que as gerações de cristãos estão diminuindo cada dia mais o nível de comprometimento com a palavra de Deus e com os legados do Senhor. É perceptível isso. Deus está falando conosco nessa noite sobre isso. O que você está fazendo com os legados que o Senhor te deu, te entregou? O que estamos fazendo com essa graça? De uma forma geral, eu vejo uma igreja que se acostumou com a sombra, a igreja que quer o alívio. O Senhor quer dar a palavra de vida, quer fazer jorrar fontes de água viva, e a igreja está sentindo calor do sol forte, achando que a sombra vai aliviar. Vai nada. A sombra é um paliativo. O que vai nos fazer fortes é a água, é a fonte de água viva. A igreja deixou de investir tempo para aprender com Jesus, que é manso e humilde de coração. Agora a igreja quer mandar, agora a igreja quer guerrear com armas humanas. Onde está a igreja verdadeira dos dias de hoje? Que oram dizendo: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. A igreja quer posições de um lado e de outro. Jesus deixa bem claro que não seria assim conosco. Será que é só eu que estou vendo isso? Em qual legado nós estamos vivendo, irmãos? Qual o legado que você vai decidir viver a partir de hoje? Qual o legado? No de Tiago e João? Ou de Judas Iscariotes? Que Judas Iscariotes queria o quê? Revolução. Judas Iscariotes queria um Jesus que chegasse, um Messias, que se posicionasse ali, acabasse com a festa de Roma. Precisamos repensar, irmãos. A igreja precisa repensar sobre quais lideranças e legados queremos seguir. O que visa o reino na terra ou o que visa o reino no céu? O Senhor tem mexido muito comigo esses dias, e eu não estou me excluindo em nada dessa palavra, apesar de estar aqui como mensageiro de Deus. Essa palavra também está ministrando o meu coração. Sabe, irmãos, por alguns momentos eu desejei também revolução.
E até vinha pensamentos assim, poxa, mas fulano podia morrer, não era? E aí não conseguia. Cheguei a pensar nisso, irmãos. Mas eu rebati logo. Pedi perdão ao Senhor por deixar que legados humanos de vingança e sensação de justiça penetrem no meu coração. Isso é sério. Isso que eu estou falando é sério, irmãos. Em um determinado momento eu ouvi uma voz que dizia assim: você quer que eu fraude as urnas? Hã? A ira do homem não produz a justiça de Deus. Eu quero viver o legado de Jesus na terra. Eu decido viver esse legado. O de Davi como um adorador e guerreiro que luta as causas legítimas do Senhor. De Elias, de Paulo que combate o bom combate, que entende que a dor e sofrimento fazem parte do seu ministério. E que tudo está no controle das mãos do Senhor. E a Ele, apenas a Ele, pertence a vingança. A vingança pertence ao Senhor. Quando eu ouvi esse louvor que nós cantamos aqui, que quase nem sai. Sabe, irmãos? Me doeu. Doeu em mim. E eu orava e chorando dizia: Senhor, está doendo. Está doendo, Senhor. Está machucando. Meu irmão, se não estiver machucando você, se não estiver fazendo nada com você, meu Deus, ore para que Deus mexa com você, irmão, irmã. Porque o Espírito Santo está bradando às igrejas. E eu tenho certeza absoluta que essa palavra que eu estou trazendo hoje está sendo ministrada no Brasil todo. Tenho certeza absoluta, como outras mais já aconteceram. Qual o papel da igreja? Quais são os legados da igreja? Em nome de quem a gente vai falar por Jesus? Em nome do amor, da misericórdia, da graça. A gente vai suscitar nos outros o desejo de amar, de estar conosco. Se eles quiserem nos perseguir, vai perseguir mesmo, não tem jeito. Mas que não seja de nós isso. Esse ódio, essa ira, não seja de nós. Que sejamos blindados por esse amor de Jesus, por esse legado de Jesus. Estávamos orando no dia 31 de outubro em casa. E eu falei com a igreja: pessoal, estejam todos orando às 15 horas, na hora 9. Estávamos orando em casa. E o Senhor se manifestou e se revelou e disse: é hora da igreja no Brasil florescer. Eu estou voltando. O que você entende por isso? Agora eu pergunto: quem está preparado para florescer? Vai florescer como? Deus nos marca com legados, e esses legados são estabelecidos por princípios. Deus não muda isso. Eu falei de quantas gerações aqui? Davi, Elias,
os tempos da igreja primitiva, de Paulo, sempre deixando legados. E o principal de todos, levar a todos o amor de Jesus, fazer com que outros sejam alcançados pela graça de Deus, pelo evangelho do Senhor. Essas são as pautas do reino de Deus. Quantos estão entendendo aqui? Essas são as pautas do reino de Deus. Jesus quer ser conhecido por outros. Jesus quer se revelar àqueles que não conhecem a Ele ainda. Essa é a bandeira de Jesus, a bandeira do amor. Que vai ter perseguição, vai ter, irmão. Deixa para lá a perseguição, não é com você não. Mas não saia da sua posição de crente. Não saia da sua posição, a posição que Jesus te chamou para transferir legados para outras gerações, para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos. A geração que vem depois vai ser pior. Nós já vivemos, da minha idade, pessoas da minha idade, já vivemos uma geração pior. Imagina daqui a alguns anos, do jeito que vai as coisas. E não tem jeito, irmão, vai piorar, não é porque eu estou querendo não, a palavra de Deus diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Imagina, essa crescente de esfriamento de amor, onde é que vai dar? Mas nós que temos o Senhor Jesus, que vivemos os propósitos de Deus, que vivemos os legados deixados pelo Senhor, vamos estar seguros no Senhor. Não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quanto menos você viver para você, mais o Senhor vai se manifestar na sua vida, muito mais. Deus nos marca com legado, senso de justiça reina no mundo, mas no nosso coração precisa reinar os legados de Deus. E eu preciso te dizer que nosso legado, para que você não saia daqui pensando errado, o nosso legado é legado de vitórias. Nós somos muito mais que vencedores em Cristo Jesus, muito mais. O reino de Jesus é um reino que é sempre eterno. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A história já está escrita pelo Senhor, irmãos. A história já foi escrita. Nada saiu do controle de Deus. Se a história já foi escrita, nós só precisamos fazer parte dela. Deus vai te usar da forma dele, não da nossa, não da sua, na força dele, não da nossa. Mas o grande X da questão é, pessoal do louvor pode vir, quais têm sido as nossas guerras? Quais têm sido as nossas lutas? O que nós estamos colocando como prioridade para batalharmos? Em prol do reino nessa terra? Em prol de uma sombra? Em prol de uma vida boa? De uma vida melhor, economicamente, financeiramente? Pastor, você quer dizer que Deus não pode abençoar? Não. Como Deus pode abençoar? Deus abençoa, e eu digo, e eu sou testemunha disso. E Ele abençoa ainda muito mais do que você pode imaginar. Mas o seu coração não pode estar nessas coisas. Só existe espaço para uma coisa no nosso coração. Ou é a riqueza desse mundo, ou é a riqueza de Deus. Não dá para botar as duas, irmãos. Escuta o que eu estou dizendo, não dá para ter as duas. Ou servimos a Deus, ou servimos as riquezas. A Mamon, a Bíblia diz Mamon, o Deus das riquezas. Ou servimos ao Senhor, ou então a outro Deus. E nós temos que repensar hoje, quais são os nossos legados. Feche os teus olhos nessa hora.
Essa palavra é para você. Essa palavra está falando, está ministrando ao seu coração. Fique de pé no seu lugar. Deus mexeu com você aí? Mexe, Senhor. Senhor, mexe, ainda que doa, mas mexe. Mexe, Senhor. Mexe com a tua igreja, Pai. Isso, Senhor, vai mexendo aqui. Quebrando os nossos corações, Senhor, para vivermos a tua verdade, não a nossa. Para vivermos o teu querer, Senhor. Pai, no nome de Jesus, transforma essa igreja no mais profundo da alma, do coração desse povo. Nós não queremos viver os legados desse mundo, mas o legado que vem do Senhor. E nós queremos deixar esses legados para a próxima geração, Senhor. Fique à vontade no nosso meio, Espírito Santo de Deus. Vem nos marcar nessa noite. Arranca, Senhor, do mais profundo do nosso coração, Pai, toda inclinação que não tem o Senhor como Deus. Arranca, Senhor. Arranca. Arranca, Senhor. Toda inclinação, todo pensamento, toda sensação, todo anseio, todo desejo que não tem o Senhor como Deus. Arranca, Senhor. Arranca, Pai. Tira de nós. O Senhor veio a essa terra para servir, não para ser servido. O Senhor veio a essa terra para estabelecer um reino celestial, não da terra. Te pedimos perdão, Senhor, como igreja, por ter deixado entrar no nosso coração sentimentos, sensações, ondas, que não fazem parte do legado que o Senhor deixou para nós como igreja. Te pedimos perdão, Jesus. Senhor, no nome de Jesus, tem misericórdia da igreja no Brasil, Senhor. Tem misericórdia da igreja no Brasil. Tem misericórdia de nós, pastores, líderes. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nos refaz, nos molda, nos reencaminha, nos recoloca, Senhor, debaixo da direção do Senhor para essa geração, para a igreja do Senhor. Nós queremos te ouvir, nós queremos ouvir a tua voz, assim como Davi fez, que deixou a sua família lá em Moabe, enquanto esperava o Senhor falar. Meu Deus, fala com a tua igreja, continua ministrando, Senhor. As igrejas no Brasil continua falando, que toda inclinação do homem, todo afã, todo ódio, toda ira caia por terra, Senhor, no coração, no seio da igreja, em nome de Jesus. E que possamos viver um evangelho genuíno, puro, verdadeiro, que marca gerações. O evangelho que marca gerações é o evangelho do amor. Vem nos marcar, Senhor. Marca a nossa geração, Pai. Vem nos moldar como servos, que imitam o Mestre, que imitam o Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.